Então, eles estavam todos assim, vestidos nesse traje, né? Representando soldados com aquela arma no ombro, empilhadas, né? E tinham outras pessoas ali. Eu sei que no sonho representavam governantes, reis e governantes comuns, envolvendo todos os tipos de governantes políticos, presidentes, representantes, e representavam também pessoas ricas e poderosas, né? E eles estavam ali também representando o lado das trevas, do poder. E aquelas trevas que a gente caminhava e não via nada, porque além das trevas de ser noite e a estrada ser muito escura, ainda tinha aquela neblina que acabava de ofuscar todo o caminho. E eu que nunca, né, no meu dia a dia, na vida real, né, eu não costumo ser uma pessoa medrosa, né? No sonho eu sentia realmente um certo medo. Não é temor, porque temor é algo diferente de medo. Temor é respeito. E medo é medo mesmo. E eu sentia medo. Eu andava ali como uma pessoa que está sozinha, não tem a quem recorrer, naquela escuridão total, naquela neblina total. E depois que eu vi, eu já tinha esse medo, à medida que eu andava sem ver nada, né? E depois que à minha esquerda, né, eu vi essa cena como se fosse uma celebração. Só ali tinha um pouco de claridade, né? Eles celebravam ali, parece que celebravam aquela escuridão toda, parece que eles reconheciam aquele tempo de trevas, aquela escuridão, e parece que aquilo alegrava eles, de tal maneira que eles estavam ali celebrando. E, à medida que eles celebravam, eles percebiam a minha presença. Embora eu fosse só uma pessoa ali, eles percebiam a minha presença e, por incrível que pareça, eles não tentavam me fazer nada de mal. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, hoje eu vou compartilhar um sonho com vocês, um pouco difícil de ser interpretado. E foi um sonho breve, mas eu não sei como explicar com palavras, mas eu vou tentar, amém? No sonho, eu me encontrava caminhando em uma rua muito escura, sozinha nessa rua. Na verdade, era como se fosse uma calçada, e eu enxergava ao meu lado esquerdo alguns acontecimentos. A rua era muito escura, já era noite, tarde da noite, e havia muita neblina, uma neblina densa, escura. Ela cobria toda a estrada, todo o caminho, até mesmo na altura dos meus pés, né? Ela era como se fosse uma coluna de neblina, né? Que eu não conseguia enxergar nada, escurecendo ainda mais o ambiente, que já não tinha nenhuma iluminação, sabe? E aquela neblina, à medida que eu ia andando, eu conseguia ir vendo alguma coisa, mas eu não conseguia ver o que estava por trás até que eu chegasse num determinado lugar, à medida que eu ia caminhando. À minha esquerda eu conseguia ver alguma coisa, e eu vi em um determinado momento, eu vi como se fossem soldados. Aqueles soldados não são soldados comuns como os que se vê hoje em dia, uniformizados com os uniformes de hoje em dia, não. Sabe, eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir
aquela cena do quebra-nozes, né? Daquela bailarina que dançava o Lago dos Cisnes, e aí tinha um soldado que representava o quebra-nozes, né? Era aquele uniforme todo azul, azul royal, com botões dourados, né? De um lado e do outro, né? E uma calça aveludada, avermelhada, né? Ele era um soldado. O que eu pude me lembrar é que essas pessoas que estavam como se fosse uma praça, né? Elas estavam todas ali, eram soldados com aquele uniforme, parecido com esse uniforme do quebra-nozes, né? Do Lago dos Cisnes, né? Daquela apresentação que foi feita, né? Na cena do Lago dos Cisnes, daquele balé, né? Que muitos conhecem. Então, eles estavam todos assim, vestidos nesse traje, né? Representando soldados com aquela arma no ombro, empilhadas, né? E tinham outras pessoas ali, eu sei que no sonho representavam governantes, reis e governantes comuns, envolvendo todos os tipos de governantes políticos, presidentes, representantes, e representavam também pessoas ricas e poderosas, né? E eles estavam ali também representando o lado das trevas, do poder. E aquelas trevas que a gente caminhava e não via nada, porque além das trevas de ser noite e a estrada ser muito escura, ainda tinha aquela neblina que acabava de ofuscar todo o caminho. E eu que nunca, né, no meu dia a dia, na vida real, né, eu não costumo ser uma pessoa medrosa, né? No sonho eu sentia realmente um certo medo. Não é temor, porque temor é algo diferente de medo. Temor é respeito. E medo é medo mesmo. E eu sentia medo. Eu andava ali como uma pessoa que está sozinha, não tem a quem recorrer, naquela escuridão total, naquela neblina total. E depois que eu vi, eu já tinha esse medo, à medida que eu andava sem ver nada, né? E depois que à minha esquerda, né, eu vi essa cena como se fosse uma celebração. Só ali tinha um pouco de claridade, né? Eles celebravam ali, parece que celebravam aquela escuridão toda, parece que eles reconheciam aquele tempo de trevas, aquela escuridão, e parece que aquilo alegrava eles, de tal maneira que eles estavam ali celebrando. E à medida que eles celebravam, eles percebiam a minha presença. Embora eu fosse só uma pessoa ali, eles percebiam a minha presença e, por incrível que pareça, eles não tentavam me fazer nada de mal. É como se eles não tivessem autorização alguma, poder algum sobre mim. Eles não tinham autorização de me prejudicar, mas eu podia sentir a ira deles. Eles não me queriam ali. A minha presença incomodava eles. E ao mesmo tempo que incomodava, eles não me queriam ali, eu sentia o sentimento de ira, um sentimento contrário da parte deles contra a minha pessoa. Mas mesmo assim eles não podiam me fazer mal algum e eu segui caminhando, né? E basicamente é isso, irmãos. Eu continuava caminhando até um certo tempo que a imagem daquela celebração ali se perdeu de vista, daqueles soldados, né, vestidos ali a rigor, né, com aquelas vestes, né, de uma certa forma vestes de gala, né, e celebrando algo
que para eles provavelmente era o que eles consideravam um certo poder, né? Um novo tempo, né? De trevas, que para eles era bom, que para eles era algo bom. Mas para quem estava ali, passando, atravessando por aquela estrada de escuridão, a sensação não era nada boa. Então, irmãos, é basicamente isso. Eu não sei como interpretar esse sonho. Aliás, nenhum dos sonhos, geralmente, nós sabemos ao certo como interpretar, né? Mas o que eu posso imaginar, apenas imaginar, né? Se eu pudesse dizer algo, é que é como se ainda, talvez, alguns de nós, ou todos, né? Ou toda a igreja ainda vá passar por alguns momentos difíceis nesta terra, mas nós teremos que confiar, permanecer firmes na fé e confiar que mal algum poderá nos tocar. Amém? E que bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Amém?